Podcast Viver Bem no ar hoje para falar sobre emagrecimento na menopausa. Atenção, mulherada que já passou dos 40, 45, está ali no climatério, menopausa batendo na porta, ou aquela mulher que já está na menopausa. Me diga uma coisa, você percebeu que o ponteiro da balança aumentou um pouquinho? Como é que está a sua barriga? Aumentou de tamanho? Gordura abdominal? Você está se incomodando com isso? A gente vai falar sobre emagrecimento na menopausa. Se você está vivendo essa fase ou conhece alguma mulher que está vivendo essa fase, já compartilha esse vídeo e fica com a gente, porque esse podcast hoje vem recheado de informação para você já colocar em prática e já começar a perceber resultados na sua vida. Olha só os nossos convidados de hoje. Eu estou muito feliz porque eles estão fazendo a sua estreia no podcast. Primeiro podcast da vida de doutora Graça Moraes, nutricionista. Prazer, podcast. E Marcos Matias também. Prazer a todos, é uma honra estar aqui e agradecendo esse convite. Ótimo, gente, vai ser um bate-papo muito legal e eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu conheço o trabalho desses dois na prática, né? Eu sinto em mim os benefícios do trabalho deles dois, então por isso surgiu esse convite para compartilhar com vocês. Deixa eu apresentar a doutora Graça Moraes, nutricionista funcional, e ela fez mestrado e doutorado com foco na menopausa. Então estudou muitas mulheres, né, doutora Graça, nessa fase da vida, e a nutrição é importante nesse momento. Muito, sem dúvida, a nutrição é extremamente importante, né, para melhorar a vida dessas mulheres em especial. E quando se fala em menopausa, em perda de peso, eu sempre lembro que a principal queixa do meu paciente, da minha paciente, quando chega no consultório, é em relação ao ganho de peso. E quando essa mulher está na menopausa, ou na perimenopausa, ou no climatério, essa mulher reclama muito desse ganho de peso, em especial desse ganho de gordura abdominal, que é a gordura visceral. Então, elas estão sempre associando a estética, a imagem corporal. E na maioria das vezes eu também percebo que elas nem se dão conta aos riscos a que estão submetidas. Quando você tem uma queda de hormônios, principalmente do estrogênio, da testosterona, da progesterona, essa queda de hormônio vai dificultar essa perda de peso. E essa mulher também não entende que essa queda de hormônios também vai influenciar no risco de doenças cardiovasculares, que foi o foco do meu doutorado. Foi aumento de peso e predispondo à síndrome metabólica. Então, os riscos cardiovasculares levam essa mulher a ter um aumento de colesterol, do colesterol ruim, que é o LDL, e uma queda do colesterol bom, que é o HDL. E ainda, para piorar a situação, essa mulher também vai ter uma predisposição maior para ter um aumento da pressão arterial, um diabetes, sem contar com as questões em relação à microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, existe uma enzima produzida pelo nosso intestino, que é um nome bem esquisito, mas é interessante, é a monoaminoxidase, que ela é produzida no intestino. E a gente já começa a ter prejuízo quando ocorre uma alteração, um aumento da produção dessa enzima, a gente já começa a ter prejuízo em relação à vitamina K, que 90% dela é produzida no intestino. E aí, junto com a vitamina K, a gente tem outras interações, porque aí vai interferir, o aumento dessa enzima vai interferir na serotonina, que vai diminuir a serotonina. Se você diminui a serotonina, você também vai ter dificuldade de converter na melatonina, vai ter... essa paciente vai sofrer mudanças no sono. Uhum. Essa paciente também vai ter problemas psíquicos, cognitivos. Então, tudo isso vai interferir no ponto principal dessa perda de peso, que se chama intestino saudável. Gente, dá até vontade de sair correndo, né? Mas calma que tem solução, viu? Deixa eu apresentar o Marcos Matias. Marcos é profissional de educação física, 23 anos de experiência, fisiologista do exercício, especialista em emagrecimento e personal credenciado da Galo Personal System. Não é isso, Marcos? Isso mesmo. Então, pegando o gancho aqui da doutora, que falou com muita propriedade, né? Quando a mulher há uma queda desses dois hormônios, que o estradiol, principalmente o estradiol e a progesterona, ela começa a acumular gordura visceral. Com isso, fica mais difícil
ela, durante o exercício físico, reduzir esse percentual de gordura, né? Então, o corpo, para manter a vida, ele criou vias, chama-se vias metabólicas, né? Então, existe uma via chamada via aeróbica, que nessa via carrega 3 substratos energéticos, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Sei. E aí a pergunta é, como é que eu sei que durante o exercício eu estou utilizando a gordura como fonte de energia? É justamente a intensidade do exercício, né? Muitas das mulheres que chegam no consultório, elas até praticam exercício físico, mas praticam exercício de alta intensidade. Para eu utilizar essa gordura como fonte de energia, eu preciso da presença do oxigênio. Então, existe uma intensidade de exercício que eu vou utilizar o oxigênio para otimizar essa queima da gordura dentro da célula e acostumar essa célula a utilizar a gordura, né? Então, o exercício para você reduzir esse percentual de gordura é um exercício aeróbico, né, que tem presença de oxigênio. Pode ser um HIIT ou não? Quando você pratica o HIIT, né, existe uma via anaeróbica, chama-se via anaeróbica glicolítica, que o substrato energético é a glicose, que é justamente quando você trabalha o HIIT, né? A mulher na menopausa, ela está estressada, ansiosa, qualidade do sono está péssima, consequentemente o cortisol vai aumentar. Quando você chega em uma academia e você faz um trabalho de HIIT, consequentemente esse nível de estresse vai aumentar. E o emagrecimento, doutora, ele ocorre durante o sono. Então, tudo que ela fizer durante o dia vai afetar no sono. E ela não vai entrar nas fases do sono, principalmente na fase N3, que é lá que ela vai captar essa informação e vai buscar a gordura como fonte de energia. E é necessário que aumente o GH e testosterona e cortisol baixe. Só assim ela vai conseguir emagrecer fácil, sem sofrimento e gerando prazer. Eu queria até aproveitar para compartilhar. Eu fiz um programa de emagrecimento com o Marcos e o interessante é que no dia da avaliação ele disse: Juliana, você tem que... O ideal é que você faça o seu treino nessa frequência cardíaca. Sendo, gente, que como eu estava acostumada a correr, a minha frequência ia sempre lá para cima. E eu ia para academia, muitas vezes a velocidade 3, eu morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, faz de conta que eu já terminei de treinar, então só no aquecimento, na desaceleração. E eu falava, Marcos, será que vai dar certo isso? E é impressionante como realmente emagrece e a gordura, né? A gordura Isso. mesmo, que é o que toda mulher quer perder. Porque quando se fala em emagrecimento, doutora, o conceito de emagrecimento é manutenção da massa magra, aumentar essa massa magra e reduzir o maior possível de percentual de gordura, né? E muita gente não conhece que durante o exercício físico eu posso utilizar mais a massa magra como fonte de energia. Então a nutricionista faz um bom trabalho, um grande trabalho, e aí ela vem para o profissional da área do exercício, sendo que ele não tem uma intensidade correta e manda correr. O que acontece? Vai utilizar massa magra como fonte de energia. Em um processo de emagrecimento, eu preciso manter e aumentar essa massa magra para o metabolismo ficar o quê? Ativo. Então, eu tenho que preservar a massa magra. O objetivo é o quê? Emagrecimento. O objetivo é eu reduzir o percentual de gordura visceral, né? Que ele está me dizendo também que você pode estar estressado. Eu não posso meter um exercício de alta intensidade porque eu vou elevar esse nível de cortisol. Por isso, vamos trabalhar em uma via chamada via aeróbica lipolítica. Aeróbica com presença de oxigênio, lipo de gordura e lítica, quebra da gordura. E assim, é fantástico, gente. Ó, I love via lipolítica. Porque é um exercício com prazer. Você não fica desesperada ali naquele momento. E dá resultado, porque eu avalio os exames de Juliana há bastante tempo. E ela houve uma melhora, ela normalizou a gordura hepática dela. Ela tinha um nível de esteatose hepática, né, Juliana? Moderada e voltou, e normalizou. Eu fiquei impressionada com os exames. Quando eu peguei os exames, que eu olhei TGP, Gama GT, TGO, tudo normal, eu digo, Juliana, achei assim, eu tomei um susto, né? Porque, e aí, fazendo um programa de exercício desse, eu achei fantástico, eu digo, Bacana. Esse programa funciona mesmo. E aí, quando ele está falando nisso, durante a menopausa, a gente sabe, né, ele sabe disso tão bem,
diminui o metabolismo à noite, né? Isso. Diminui o gasto de energético. E se essa mulher está com esse estresse, com todas essas quedas hormonais, isso fica bem difícil. É preciso fazer algo assertivo. Do mesmo jeito que, enquanto nutricionista, a gente vê inúmeros modelos de dietas, né? E às vezes o paciente chega no consultório, a cliente chega no consultório com uma dieta muito restrita em carboidrato e por um longo período de tempo. E a gente sabe que uma dieta com restrição de carboidrato, ela pode interferir no ganho de massa magra, porque a paciente começa a utilizar essa proteína como fonte de energia. E aí, principalmente, essa mulher faz isso à noite, na última refeição. Isso. E aí, você pode até restringir esse carboidrato, mas tem que olhar, ver que horário, né? Então, essa individualidade é o que me encanta enquanto nutricionista e percebo que o colega aqui também comunga desse mesmo olhar. Isso. Pode concluir, mas você vai falar alguma coisa. Muito bom que a doutora falou, e a gente tem que entender o seguinte: existe um hormônio que a gente tem que lutar contra ele. E ele é bom, bacana. Ele é um anti-inflamatório, que é o cortisol, né? Agora, quando ele chega a determinado nível, não vai ser legal. E o cortisol, ele é um hormônio altamente catabólico quando ele está acima da normalidade, né? Catabólico, traduzindo. Catabólico significa que ele vai ter uma facilidade, o organismo vai ter uma facilidade maior de engordar, né? Anabólico significa ter uma facilidade maior de emagrecer. Então, quando a gente faz uma avaliação clínica, a gente observa os parâmetros de normalidade e a gente identifica se esse organismo está mais anabólico, catabólico. Qual é a função do educador físico, do fisiologista e da nutricionista? É desinflamar esse corpo, né? De forma saudável, sem sofrimento. Desinflamou a estética. A doutora falou que as mulheres querem ver estética, só buscam estética. Nem se dão conta disso. É uma consequência. Primeiro vamos tratar. Vamos arrumar a casa? Vamos arrumar a casa. Primeiro vamos tratar esse organismo, né, metabolicamente, para depois a gente pensar em estética, né? Agora, a mulher que está na menopausa, queria falar com a doutora Graça, a dieta dessa mulher, quais são as exigências? Ou então, assim, tem algum alimento que essa mulher não deve consumir? Poxa, você já chegou na menopausa. Eu digo que a menopausa, esse momento é aquele momento X. Ou você muda, ou então depois não tem mais jeito. Então, a nutrição, o que é que a nutrição pode fazer nesse período? A dieta da mulher na menopausa, eu penso assim, ele falou aí, tocou num ponto importante, que é a dieta, a questão da inflamação. A inflamação, na menopausa, ela vai cursar antes e durante e depois. Então, é natural essa inflamação que ela venha junto com o envelhecimento. Então, o que a gente deve, qual é a prioridade para uma dieta de uma mulher na menopausa que ela quer atingir os objetivos da estética, que quer ter uma vida mais saudável, é que essa dieta seja anti-inflamatória. O que essa mulher não pode consumir em uma dieta anti-inflamatória? A primeira coisa que a gente tem que retirar mesmo, é o açúcar. O açúcar que vem acompanhado lá do cafezinho, o açúcar que está lá sozinho para você colocar no suco ou em qualquer preparação. É o álcool que tem que ser também, diminuir ao máximo, até mesmo o vinho. É isso que eu ia perguntar. O vinho inflama o corpo também? Porque muita gente diz que é saudável. Tem que usar, né, com moderação. Quando é que é saudável? Quantas tacinhas de vinhos é recomendável? Uma taça pode? Uma taça, aí não é excesso, mas uma garrafa, meia garrafa, porque é o que eu escuto, é o que a gente escuta, né? Então, se vai tomar vinho, diminuir esse consumo e preferir mais o vinho verde, tem mais flavonoides, tem mais antioxidantes. Então, alterna, faz a dieta da menopausa, é uma dieta que deve ser em ciclos, em tudo. Então, primeiro o açúcar, que deve ser retirado, e por que não retirar o adoçante? O ideal é que seja retirado todos os adoçantes também, inclusive o xilitol, que as pessoas que têm algum problema da microbiota intestinal em relação à inflamação, aumenta muito a desbiose, ficam com muita distensão abdominal, aumenta o excesso de gases. Isso tudo interfere de forma negativa na absorção dos nutrientes e na dificuldade de eliminar as toxinas. Então, se você tem uma carência
Se você tem uma inflamação intestinal, você não consegue absorver as vitaminas e também vai ter muita dificuldade de eliminar as toxinas. É tudo que uma mulher precisa para ter um bom resultado nessa dieta, é que ela elimine tudo que for tóxico. Aí, um outro cuidado bem interessante é com relação à carga glicêmica dos alimentos. Então, você tem raízes. Nós aqui somos privilegiados, né? A gente tem como prescrever uma dieta com raízes, com a batata, com a macaxeira, com o inhame. Claro que para cada momento e para cada sinal e sintoma, você vai determinar que alimento vai ser. Não existe uma receita de bolo não aqui, tem. né, doutora Então, a Graça? carga glicêmica, ela é o controle dessa carga glicêmica que tem como base os integrais e os alimentos, as raízes, frutas, verduras, a comida de verdade, ela é extremamente importante para entrar nesse momento. O consumo, eu sou apaixonada por café, todo mundo já sabe, fiz um vídeo recentemente, mas agora, nesse momento, essa mulher que está inflamada tem também que ter um cuidado no controle desse café. As gorduras também, é importante demais priorizar um rodízio de gorduras do bem. Gorduras boas, então você usar Quais são as gorduras? o azeite de oliva, o óleo de coco, o óleo de gergelim, o óleo de abacate. A gente faz um rodízio. O abacate em si? O abacate em si também. Isso se essa mulher não tiver com muita desbiose. Se ela tiver com muita flatulência, com muita distensão, aí o abacate a gente dá uma segurada e depois reintroduz ele de uma quantidade pequena. A gordura do abacate é extremamente saudável. A linhaça é uma semente muito interessante, porque tem muito ômega 3, só que tem que ter cuidado, porque a linhaça ela oxida muito rápido. Então, a farinha da linhaça deve ser feita na hora e consumida no mesmo dia, para evitar os hidroperóxidos que vão oxidar. Então, linhaça triturada para o dia. E uma outra semente que também é muito importante é a chia, que também a técnica dietética também é importante, que essa chia seja hidratada. Uma colher de sopa para uma xícara de água, no outro dia vai formar um gel e você vai acrescentar no que você quiser. O uso de ômega 3. Por que o ômega 3? A importância de suplementar o ômega 3. Essa mulher já tem muitas carências. A microbiota dessas mulheres vai estar, na maioria das vezes, está alterada. Então, além dessa dieta de verdade, com a comida de verdade, tendo como base essa alimentação saudável, na maioria das vezes precisa suplementar o ômega 3. Uhum. A fibra. É importante também, na maioria das vezes, suplementar a fibra. A fibra vai estimular a produção de prebióticos. O probiótico já é a própria bactéria, então você precisa usar fibras da alimentação, fibras como suplemento, o ômega 3 suplementado, o probiótico também é extremamente importante, e a correção das vitaminas e minerais, principalmente da vitamina D, da vitamina do cálcio, magnésio e vitamina K. Esses 4 tipos de vitaminas, elas são importantes para a remodelação óssea. A mulher na menopausa, ela está predisposta a ter osteopenia, a ter osteoporose. Como você tem uma queda dos neurotransmissores, principalmente da serotonina, essa mulher ela tem um desequilíbrio entre a vitamina D e o magnésio. E aí vai interferir nessa absorção dessas vitaminas. Além dessa, ainda tem outras que aí a gente, para fazer essa suplementação, tem que individualizar, né? Tem que fazer sinais e sintomas, e cada né? Na hora da prescrição, tanto do exercício como da alimentação. Eu achei interessante que ela falou a correção das vitaminas. Das vitaminas. Não é você que está aí na menopausa, sair correndo agora na farmácia e pegar, vou suplementar aqui vitamina D, vitamina K, vitamina B12, vitamina... Não, você não sabe se você precisa. Então, faz a avaliação que vai para essa necessidade, para essa Nessa correção. fase agora, deficiência de vitamina D, a gente está sempre presente, né, na hora da anamnese. E essa deficiência é que vai causar esse desequilíbrio entre o magnésio e o cálcio. E aí a questão da vitamina K também, que é extremamente importante. E aí acrescentando os demais, os antioxidantes, as frutas vermelhas, a gente tem que lembrar de priorizar frutas vermelhas, mas não é só as berries, não, as nossas vermelhas daqui, né?
Aí a gente tem caju, aqui a gente tem a goiaba, né, tudo fresquinho, a gente tem aqui a Acerola jabuticaba, também, é? a acerola. Então vamos pensar nas nossas, né? Esse misto de suplemento, de chás, e os chás também são importantes para acalmar, por exemplo, o chá de hibisco, né, ajuda também nesse emagrecimento, diminui o inchaço. O chá de amora tira aqueles sintomas que a mulher está muito chorosa, né, está cheia de os calorões, então o chá de amora. Nosso chá de coentro é importantíssimo. O coentro tem uma função de desintoxicar, então ele deve fazer parte também dessa mistura dos chás. E também ainda temos os fitoterápicos, que é esse a gente vai indicar mais de acordo com a individualização. Ótimo. Vamos falar agora do treino dessa Vamos mulher. lá. Você falou desse treino, dessa zona lipolítica. Certo. Como é que é esse treino? Como é que a pessoa vai só fazer, no caso, a caminhada ou exercício aeróbico de baixa intensidade? Onde é que entra a musculação aí? Boa, Como é que é boa. essa programação para que essa mulher emagreça? Isso, vamos lá. Esse primeiro momento, né, a gente vai entrar com um treinamento aeróbico. Por quê? Porque é justamente para desinflamar, para melhorar a qualidade do sono, melhorar a disposição, nível de estresse. Então temos que primeiro priorizar essa reprogramação, né? E eu vou agora eu vou entrar no treinamento de força, né? A mulher, quando ela está na menopausa, há uma diminuição da libido, né? Existe um treinamento de força que a gente consegue sim aumentar a libido da mulher. Existe um treinamento de força chamado via anaeróbica lática, que tem a produção de ácido lático, e esse ácido lático vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona no ovário da mulher. Olha que coisa legal. Maravilhoso. O exercício ele tem essa função e ele consegue reverter esse quadro. Mas primeiro, temos que pensar em reprogramar esse organismo para depois pensarmos em estética, em coxa grande, em bumbum grande, em peitoral grande, né? E aí, com isso, as coisas vão se desenvolver para uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Olha aí, gente. É uma casadinha perfeita, né? É uma casadinha Atividade perfeita, física né? com a nutrição, né? Deixa eu só concluir. Olha só, essas duas ciências, se elas começarem a pensar da mesma forma, dá para ajudar muita gente, dá para ajudar a população no sentido de saúde e qualidade de vida. E o interessante é que, independente, está na menopausa ou não está na menopausa, é um adolescente ainda, né, um adulto jovem, não tem como viver bem sem a prática de exercício e sem seguir uma dieta equilibrada. Estilo né? de vida É um estilo de vida, deve fazer e parte do determina estilo de mesmo. vida, não é isso? O que é que vocês querem mais complementar para quem está assistindo, para essa mulher da menopausa que está aí precisando emagrecer? Vamos lá, Marcos. Eu queria só falar um pouco mais a diferença do exercício físico para a atividade física, né? Muitos profissionais de saúde falam faça atividade física, e no mesmo momento ele faça exercício físico. E aí você pode estar me perguntando, qual a diferença? Né? A diferença é que a atividade física é qualquer gasto energético acima do normal, acima dos basais. O que é isso? Eu vou caminhar com meu cachorro, eu vou subir uma escada, vou correr aleatoriamente, sem nenhum controle de intensidade, vou fazer atividade na academia coletiva, e isso é atividade física. Certo. Que pode trazer resultado e pode não trazer resultado. Na maioria das vezes, não vai trazer resultado, porque não é algo direcionado, não é algo customizado. Agora, o que transforma? Exercício físico. Por quê? Exercício físico tem a modalidade, o gasto calórico, a intensidade, a duração e a progressão. E isso tem que ser tudo quantificado e calculado. Você já ouviu alguém dizer, para emagrecer é só gastar calorias? Já falaram isso? Fecha a boca e gasta calorias. Fecha a boca. Não é bem assim. O gasto calórico ele pode ser em forma de gordura, carboidrato e proteína. Como eu já havia falado, o que vai determinar a direção é o antídoto, é a intensidade do exercício. Então, procurem fazer exercício físico. Atividade física, muito bom, mas se quer resultado,
médio prazo, a curto prazo, exercício físico é o remédio natural. Como é que a gente sabe qual é a intensidade, qual é essa dose? Como é que eu vou saber qual é a dose para mim, Juliana, por exemplo? Pronto, vamos lá. A gente faz uma avaliação clínica para saber como está esse organismo. E a intensidade que o Colégio Americano de Medicina do Exercício, o American College, que é o nosso padrão, eles nos dá 42 a 56 da frequência da reserva do VO2 máximo, certo? Então, dentro dessa faixa daqui, eu posso trabalhar 50%, a 43%, a 55% ou a 56%. O que vai determinar a avaliação física? Ótimo. Então, quer completar alguma coisa, algum Não. recado para essa mulher que está aí assistindo? Você está com dificuldade para emagrecer, entrou na menopausa, já tem feito de tudo e não consegue? Nos procure. A gente vai fazer uma avaliação minuciosa e clínica e vamos trazer o resultado em apenas 45 dias. Eita, é o desafio, olha aí. Esse é o desafio, viu? E como nutricionista, eu vou completar aqui. A nutrição pode fazer muito por você, Verdade. tanto do ponto de vista estético, como principalmente do ponto de vista da saúde. Ótimo, muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, doutora Graça, Obrigada a você. por vocês Juliana. terem aceito esse convite, né? A gente está aí nesse especial de emagrecimento, falando sobre emagrecimento com diversos profissionais. E foi maravilhoso esse bate-papo. Eu tenho muitas amigas que estão aí nessa fase, tem muitas seguidoras do Guia Viver Bem que estão aí nessa fase do climatério, da menopausa, e eu tenho certeza que a gente ajudou muitas delas nesse bate-papo aqui hoje. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado a você, Obrigada Juliana. também. Obrigado, Contribuiu doutora. bastante, viu? Que bom. Vamos lá. Ótimo, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana tem mais podcast Viver Bem.